Our gracious Heavenly Father, we thank you for this opportunity to come aside and worship you and to learn from your word. We ask, Father, that you would bless Tess now, grant her your spirit, and might you bless everyone listening, each one of us, Father, that we may be endowed with your spirit, that we can understand your precious things. We count it a privilege to be counted amongst your children, Lord. And we pray that we may truly learn what it is to be one of your children. We thank you for this opportunity. We thank you for the technology that makes this possible. And we pray, Father, that you would be glorified through this study. We thank you for that. And we ask in Jesus' name. So I'm really hoping Estou na to esperança de encerrar essa série de estudos hoje e eu gostaria de encerrar então isso. Resumir tudo sobre esses assuntos e ir numa direção um pouco diferente. Então eu sei que hoje nós vamos olhar para bastantes fontes externas. Eu não vou escrever tudo no quadro, eu vou referir apenas, porque eu apenas vou referir as partes menores dessas fontes externas, mas elas vão ser publicadas no nosso grupo do broadcast, da mídia broadcast. E existe um artigo que eu acredito que todo sacerdote deveria ler, um artigo muito bom. E eu estou realmente feliz com esse artigo. Então eu vou publicar primeiro esse artigo. E depois todos os outros artigos serão postados também, mas um pouco mais tarde, um tempo mais para frente. Mas, por favor, quando esses forem postados, por favor, não percam de vista esse primeiro. Esse primeiro a ser postado, vocês devem ler. Os outros são apenas uma coleção de artigos que estão falando da administração de Donald Trump e um pouco das crenças daqueles que fazem parte dessa administração. Um resumo breve, como a gente sempre faz. Eu peço desculpa àqueles que estão no Zoom, mas que não conseguem ver tão bem o quadro. Mas isso é algo que nós temos feito essencialmente durante algumas semanas, que mostra Israel antigo e moderno, que vai do Egito à Babilônia para Roma, sobrepondo isso com a história milerita, a história de 1888 e a história dos 144 mil, mostrando a história do Alfa e do Ômega. Israel antigo saindo das nações pagãs e Israel moderno saindo das igrejas protestantes. Israel antigo estava em cativeiro, em trevas. Existiu um libertador levantado, que foi Moisés. O sábado é reinstituído. E eles agora têm os escritos de Moisés, que se torna realmente a fundação do sistema judaico. Depois a gente vê durante toda essa história as dificuldades que eles têm, e é em relação a esse touro ápice. Nós conseguimos enxergar isso de formas diferentes, ou chamar isso coisas diferentes, mas ainda é esse assunto do touro ápice. É essa conexão entre o Deus que eles tentaram colocar como nome de touro ápice, ou Jeová, mas que associaram esse caráter de touro ápice e então tentaram projetar isso como se fosse Deus. É essa mentalidade de um rei. E esse foi o problema que eles tiveram no Monte Sinai, até a história de Canaã. E o que os divide entre norte e sul é esse comportamento que eles têm com os reis. E é o que finalmente, quando eles saem de Babilônia, eles perdem a imagem, mas eles continuam mantendo essa característica dessa identidade pagã. E então eles fazem dessa identidade como se fosse Cristo.
Então, eles projetam esse caráter em Cristo, e era a idolatria que eles deveriam ter deixado para trás no Egito, mas que é os que carregam em toda a história. Nós vamos para Israel moderno e mostramos como o Adventismo saiu das igrejas protestantes. Existe uma outra dinâmica aqui que nós discutimos no início, que para entender a história ômega, nós temos a história ômega do Israel Antigo, mas precisamos também entender esse período de tempo milerita, que a irmã Brody falou essa manhã, e é o que os acontecimentos políticos externos mostram que eu quero falar um pouco mais essa semana. Protestantismo foi de onde nós saímos, mas o protestantismo em si está dividido. Existe essa divisão. E é uma divisão entre, seria os liberais sociais e os conservadores. Agora, os conservadores são aqueles de que nós temos falado mais, e é predominantemente mais no sul, que tem uma interpretação de literal para literal das escrituras, que vê a Bíblia como o que diz que a América é uma nação cristã, que igreja e Estado deveriam estar juntas, que existe uma separação de instituições, mas não uma separação de influência. É assim que eles tentam colocar a frase. Isso foi introduzido em 1798. É essa ameaça dos Illuminatis, que é controlar as pessoas de forma secreta, em sociedades secretas, que vai levá-los a um estado profundo, ou uma união satânica. Isso predominante seria do partido oposto, Thomas Jefferson e seu partido, mas também as pessoas que são desse mesmo partido, que não são fiéis à administração de John Adams. E uma das pessoas principais que eles tentam atacar com essas teorias de conspiração é Alexander Hamilton. Nós falamos sobre tudo isso. Eles começam por dizer que a América é uma nação cristã. Isso leva a sua ideia em relação à escravidão, que é uma interpretação de literal para literal, e assim então eles têm a conclusão da escravidão, a conclusão em relação ao enforçar o domingo, a lei dominical, nos anos 1890, por aí, que fala do sexismo, fala da segregação, fala do feminismo, do LGBT. E tudo isso vem do ramo do protestantismo. Isso seria de uma forma bem simples de olhar para isso. 1863, será que foi o sul conservador ou o norte liberdade, liberal? Quem criou isso? Foi o norte ou o sul? Isso foi formado pelo norte. Foi os protestantes do norte, que talvez você queira associar com o liberalismo, que formaram essa sociedade que nos levou a 1888. Então não é assim tão simples. Então eu gostaria que a gente explorasse um pouco mais disso no futuro. Mas particularmente nós traçamos esse elemento conservador social. 1844 foi um ponto de virada. Nós falamos antes dessa eleição, com mais informação ou detalhe em Portugal, as últimas 3 ou 4 apresentações em Portugal, e essa eleição de 1844 nos Estados Unidos entre Henry Clay e James Polk. Henry Clay, se eu posso dizer dessa forma, era a pessoa que era boa, um homem bom, e o Polk seria o homem ruim. Isso se a gente conseguir falar de forma simples, porque a realidade não é tão simples. Clay diz que as divisões entre a Igreja e a América, as divisões da Igreja na América em 1844 eram um grande perigo na nação. Se a gente fosse ler a Ellen White no Grande Conflito 389.1 do Grande Conflito diz, ela fala da condição das igrejas protestantes, na verdade, em 1844, e diz o seguinte: quando ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, eles vão
levantam-se homens de saber, pastores que professam compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Não fosse o caso de se achar o mundo fatalmente embriagado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. Isso é um parágrafo bem significante. Toda a impenitência do mundo, o pecado dessa impenitência que jaz à porta da igreja. Continuando, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o seu completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa. Então ela está escrevendo o grande conflito e ela nos leva de volta a 1844 e ela fala do estado das igrejas protestantes nesse ano. Nós falamos antes do primeiro e o segundo grande despertamento. Isso que nos leva até os anos 1700, 1800. Mas 1844 ela fala desse declínio, dessa queda. Mas ela nunca nos fala dos detalhes e nunca nos diz o porquê. Então, se você fosse um adventista normal, ou talvez um adventista normal, talvez nem lê essas coisas, nós vamos dizer que você é um bom conservador adventista. Os liberais nem iriam ler isso. Então, você é um bom adventista conservador, você lê sobre isso, e o que você vai achar sobre as igrejas protestantes em 1844? Porque eu acho que a ideia que nós temos é bastante espiritualista, que seria essas igrejas protestantes que não estavam em depressão, não sabiam o que pregar, que as pessoas estavam em letargia. Que havia essa letargia espiritual que começou a surgir. Todo domingo talvez não havia claridade, havia escuridão, as pessoas preferiam dormir. Então na verdade uma ideia bem espiritualista do que estava acontecendo. E eu quero apenas falar das 3 igrejas protestantes maiores. E eu quero falar disso em mais detalhe numa outra altura. Mas as igrejas maiores protestantistas nos Estados Unidos são as igrejas metodologistas nesse tempo, né? As igrejas batistas e as igrejas presbiterianas. Essas eram as igrejas protestantes maiores. E os metodistas, nos anos 1780, diziam que cada guardador de escravos que existe na nossa igreja, eles diziam que eles não iam excomungar essas pessoas. Então, estavam voltando a atenção novamente para 1780, por aí. E tudo isso vem à tona em 1844. Existe uma divisão entre a Igreja Metodista em 1844, isso porque na conferência geral da Igreja, então, eles tinham um pastor que eles resolveram castigar nessa conferência. Então, o sul e o norte acabam cortando a sua ligação.
sobre a Igreja Batista. Em 1840, a Igreja Batista, anti-escravidão no norte, né? Então, o sul continua dizendo que iriam deixar de apoiar as igrejas batistas. Em 1845, eles não queriam que um guardador de escravos fosse um missionário. Depois eles passam por esse processo de perguntar se um missionário que é guardador de escravos pode ainda persistir na sua missão. Se vocês ouviram dessa convenção batista, foi uma divisão que houve. Igreja presbiteriana. Os membros queriam concentrar o poder nas mãos dos seus ministros. Então, isso foi dividindo os presbiterianos por todo o país. Então, isso começou em 1843, depois em 1844, eles se dividem. E, novamente, centrado nesse assunto de escravidão. Então, essas são as três igrejas maiores protestantes nos Estados Unidos. Então, quando Ellen White diz que existe uma queda moral, que existe uma queda espiritual, isso não é apenas um sentimento que as pessoas têm em relação ao domingo. Não é que o que está acontecendo apenas aos domingos, mas que é um evento externo que realmente estava acontecendo e impactando as igrejas. E isso se centra mais uma vez nesse assunto de escravidão. Então a gente precisa pensar no que ela está dizendo quando ela diz que eles têm uma queda moral. Porque a escravidão é um assunto moral. Guardar o domingo é ainda um assunto moral. E para falar mais sobre isso, vocês deveriam assistir as palestras do irmão Parminder em Portugal. Então eu queria tocar apenas um pouquinho sobre esse assunto e mostrar que existe essa divisão, essa guerra civil que está acontecendo entre as igrejas protestantes. E é descrita como os historiadores que houve uma guerra civil religiosa antes de haver realmente a guerra civil. Se não tivesse havido uma guerra civil religiosa entre os protestantes, talvez nunca tivesse havido essa guerra externa, essa guerra civil externa. Então, nós falamos desses dois ramos e o que caracteriza esse ramo, e uma delas que a gente falou, foi das teorias de conspiração. Eu quero dar um breve resumo sobre as teorias de conspiração e a sua metodologia. Eu vou colocar isso mais ou menos aqui. Vou colocar isso aqui. Ou, na verdade, eu vou colocar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, nós olhamos para a metodologia que está por trás dessas teorias de conspiração. Vimos repetidamente que o que salva o povo e o que faz que isso seja uma história de sucesso no final, para a história de Cristo, para os discípulos, para os 144 mil, é a metodologia de ensinos de parábolas. A habilidade de ir de literal para o espiritual. Do literal para o simbólico. A metodologia da contrafação que é usada para destruir esses ensinos por parábolas são teorias de conspiração. E primeiro, existem alguns aspectos que podem formar essas teorias de conspiração. Primeiro, nós temos ignorância. Temos essa teoria de Ramsey, isso faz com que seja mais fácil acreditar no que é um fato alternativo. Depois, essa teoria de Ramsey é um princípio matemático, uma regra que ensina que dentro de
uma pequena porção de informação, de data, você certamente vai encontrar alguns padrões estruturais, que seja como se você vai encontrar alguém que você conhece no lugar que você está, você vai dizer, que mundo tão pequeno. Não sei se vocês conhecem essa frase, mas, por exemplo, se a gente se encontrasse por acaso numa cidade, nós iríamos dizer, uau, que mundo tão pequeno. Mas o que eu estou de fato dizendo quando eu estou dizendo isso é que o mundo realmente não é pequeno. Essa não é a minha intenção. A intenção é de dizer, não é estranho que a gente está se encontrando aqui? Quando a gente pensa mais sobre isso, a gente faz isso mais do que a gente se dá conta. Será que é realmente estranho você encontrar alguém que você conheça numa grande cidade, ainda que você não espere isso? Seria como um comentário sarcástico. Nós sabemos que existem bilhões de pessoas. Seria fácil você perder pessoas no supermercado, e que certamente não é tão comum você encontrar alguém do nada. Mas o que a gente está dizendo de uma forma sarcástica é bem estranho eu te encontrar aqui. E o que essa teoria de Ramsey, ela quer ensinar é que não é algo que é, na verdade, estranho. Porque seria com uma grande porcentagem de possibilidades. Se nós pensássemos nos bilhões de pessoas que existem na Terra, isso parece estranho, mas pelo princípio matemático, é que essas coincidências, esses padrões, esses eventos estranhos, são perfeitamente normais. Então, eu coloquei alguns vídeos da semana passada que podem explicar um pouquinho mais essa teoria de Ramsey. Então, essa teoria de Ramsey iria dizer que seria algo normal, o que para nós parece realmente estranho. E o que é difícil para nós entendermos seria o quão normal que é ter esses padrões, essas coincidências inesperadas. Isso é uma das razões que a gente poderia possivelmente gravitar nessas teorias de conspiração. Então, nós temos duas frases que são usadas, que seria porque, como eu disse antes, nós ouvimos muitas vezes o Walter White falar isso. E a outra seria poderia ser. Isso são frases que o Walter White usa de forma repetida. Então, nós começamos a falar um pouquinho de teorias de conspiração diferentes e como a gente volta a essas duas metodologias e essas duas frases usadas para desenvolver isso. Nós falamos da morte da princesa Diana. E eu sei que nessas teorias de conspiração nós temos mais detalhes disso. Eu não quero falar de todos os detalhes, eu quero apenas falar dos pontos um pouco mais importantes. Então nós temos a princesa Diana. Demorou 1,1 horas para vigiar, acho que 3 quilômetros. Por que demorou tanto tempo a ambulância a chegar ao hospital? Será que foi porque ela foi assassinada? Será que isso foi um plano que ela não deveria sobreviver? Então nós explicamos de como é tão fácil ir dessa pergunta, por que é assim ou poderia ser assim? Nós falamos também de mudança climática. O fato de que o gelo vai se expandindo. Então, o gelo se expande. O gelo se expande, a água é a causa, fica em forma líquida. E as pessoas começam a dizer que se o gelo derreteu, tudo vai começar a se afogar. As pessoas podem te dar apenas parte da informação, onde vem de novo essa pergunta, por que o gelo se expande?
Por que que ele poderia diminuir talvez os oceanos de alguma forma, se começasse a congelar? Poderia ser que não é uma mudança climática, mas em vez disso é um estado profundo de teorias de conspiração. De acordo com alguns, essas teorias de conspiração são construídas para trazer a lei dominical. Então, falamos da princesa Diana, falamos do gelo se derretendo, e eu quero acrescentar alguns outros. Nós sabemos que durante as eleições de 2016, houve bastante teorias de conspiração em relação a Hillary Clinton. Houve um vídeo que foi mostrado na Fox News, onde diz que ela faz um impulso violento com o seu corpo. Mas o que ela fez foi beber algo bem gelado, e ela então estremeceu um pouco pela bebida ter sido gelada. Então eles cortam essa parte dela bebendo essa bebida gelada e apenas mostram ela estremecendo o seu corpo. Então começam a questionar por que ela teve esse tremor no seu corpo. E então eles definem, será que ela estava tendo epilepsia? Talvez ela esteja prestes a morrer, talvez ela não possa ser presidente, mas nós sabemos que ela ainda está viva hoje. Isso foi uma teoria de conspiração. Por que parece que ela está tão doente? Será que ela está morrendo? Outra seria nós olharmos para Obama. E essa eu acho que é bastante interessante. O segundo nome de Obama é Hussein, que é um líder muçulmano, que é um mártir. O seu avô era muçulmano. E ele foi para uma escola, eu creio que na Indonésia, onde haviam alguns alunos e professores muçulmanos. Não era apenas uma escola muçulmana, mas haviam outros alunos também que atendiam que não eram muçulmanos. E por que ele está sendo tão bonzinho com o Irão? O que é que o Barack Obama tem quando ele não dá suporte totalmente ao sul da Arábia Saudita? Mas o que é que... Qual é esse pacto que ele tem nuclear com o Irão? Por que Obama está tentando entrar num acordo nuclear com o Irão e ele está fazendo isso de forma mais leve, ao contrário do que muitos republicanos queriam? Nós sabemos certamente a resposta disso. Então, será que é porque Obama é muçulmano? Isso seria uma forma simples de olhar para essa teoria de conspiração. Essa teoria de conspiração, ela ganhou essa distração não nos Estados Unidos. Por que essa guerra do Iraque trouxe uma guerra civil no Iraque? Por que dividiu o país? Eles não conseguiram se curar disso. O problema é, quando eles falaram de Hussein em 2003, com essa morte, com a morte de Hussein, eles tiveram que... Agora, a pergunta seria, será que esse governo novo vai ser sunita ou xiita? Então, eles estavam interessados em influenciar que o novo governo, será que vai ser sunita ou vai ser xiita? Então, é esse debate que dividiu o Irão. Então, quando tudo isso estava acontecendo no Irão, existe um ministro no Iraque que diz não só que o Obama é muçulmano, mas também que ele é xiita. Porque também o que estamos dizendo é que o mais famoso mártir
dos xiitas. Então, estavam dizendo que agora Obama, assim, estava sendo um pouco mais leve ou bonzinho com o lado xiita. Não era só porque ele era muçulmano, mas era porque ele era um muçulmano xiita. Então, essa é a teoria de conspiração em relação a Obama. E nós conseguimos ver que é por causa do seu segundo nome, porque o seu avô era muçulmano também. O seu pai parecia que também ser um muçulmano não tão bom. E eu fui para uma escola onde havia alguns alunos e professores muçulmanos, e assim parecia que ele era apenas mais bonzinho com o Irão. Isso porque parece que Obama é muçulmano e ainda muçulmano xiita. Depois nós falamos de Walter Weiss. Nós poderíamos falar de Mary Ralph, onde ela fala do 666. Será que ele é o anticristo de Apocalipse? Então a gente conseguiria colocar toda a metodologia dela nessa equação. Mas o Weiss faz exatamente a mesma coisa. Então, algumas coisas que eu falo em algumas frases, a primeira é que a Síria é destruída e que ela está um caos. Por que é que a Síria está nesse caos? Pode ser que, quando nós estamos vendo esses ataques terroristas do 11 de setembro, isso não é terrorismo, não existe nenhuma ameaça terrorista, porque a Síria já é uma confusão, um caos. Então, por que eles estão dizendo que o terrorismo islâmico é responsável por esses ataques terroristas quando a Síria já é um caos? Será que é porque o Islã não é responsável por esses ataques terroristas? Será que os islâmicos apenas querem uma união? Nós explicamos como essa teoria foi ridícula. Depois nós começamos por explicar o que ela achava que era a causa desses ataques eram. Their name means red shield. E quem vai para a guerra então com esse grupo são os exércitos papais. E eu acho isso um pouco mais... Então, os Rothschilds, que é o shield vermelho, eles eram bancários, ou eles bancavam o papado. Então, só tentando ver o que mostra no quadro. Então, Rothschild, eu vou colocar o segundo aqui. Então, agora eu falo do Red Shield. E em 1906, na enciclopédia, eles são os que bancam o papado. Por que, então, será que será que eles estão engajados no estado profundo de teorias que é controlado pelo papado? Estamos falando do escudo vermelho. Então, isso é usando a mesma metodologia de outras teorias de conspiração. Então, semana passada nós também falamos um pouquinho de vacinas e a abordagem que alguém vem ou tem em relação às vacinas. As pessoas questionam, por que a minha filha tem um diagnóstico de autismo no mesmo ano que ela recebeu uma vacina? Por que quando ela fez uma certa idade, ela então tomou essa vacina e agora ela tem autismo? Será que é por causa da vacina que ela tomou? É esse pensamento que a gente tem da correlação e da causa.
Obama indo para uma escola onde existe alunos islâmicos, isso não o torna um muçulmano. Ainda que essas duas coisas sejam uma correlação com o Obama, vemos que ele tem um nome, o segundo nome que é muçulmano. Embora essas coisas se centralizem ao redor de Obama, isso não significa que ele é um muçulmano. Isso seria o mesmo em todas as teorias de conspiração associadas a isso. Nós vemos um padrão similar. E se torna bem simples quando a gente apaga alguns fatos e apaga alguma informação, alguma data. Então falamos de Mary Stuart Ralph nos anos 1970, mais ou menos, mas particularmente como ela usava isso nos anos 1890, por aí. E como ela tinha preocupação nesse número 666 sobre o anticristo, o que estava acontecendo no Oriente Médio também. E o que ela acreditava estava na mesma crença de Jedediah Morse, esse estado satânico profundo. Foi esse mesmo estado profundo que foi introduzido desde Jedediah Morse. E isso foi parte de um pensamento de alguns ramos no protestantismo. E eu creio que isso é mais claro nos estudos da Mary Ralph, mas também de outras pessoas, por exemplo, de Farwell e por aí em diante. Mas o que eu quero fazer é nos levar para a nossa história de 1989 em diante e como isso influencia o nosso pensamento hoje. Esse aspecto de o conservadorismo social do adventismo. E eu tenho um artigo que eu gostaria que nós lêssemos, ao qual eu me referi no início, que nós todos deveríamos ler. E é de um jornal australiano. E eu acho que é de uma das cidades aqui perto, que é Adelaide. Então nós vamos ler esse documento. E eu apenas quero nos relembrar daquilo que nós já sabemos. Quando se trata das nossas linhas de reforma, nós temos 1989, temos o arar, a chuva temporá, a chuva serôdia e temos a colheita dos sacerdotes, 11 de setembro, 2014, temos 2019, 2021. Isso é para sacerdote. Quando começa a colheita dos levitas? Na cruz. Um marco depois. Então nós estamos todos familiarizados com isso. Isso não deveria ser um pensamento estranho. São primeiro os sacerdotes, depois os levitas, depois os netineus. Agora o mundo, que é os netineus. Isso nós vemos claramente na história do Israel antigo, onde nós temos os discípulos sendo chamados e depois eles voltam para a igreja no Pentecoste e depois eles vão para o mundo. Quando eles vão para o mundo, nós vamos para os gentios. Isso é na história da lei dominical. Então, esse é o padrão que se encaixa perfeitamente com a história de Israel antigo, final da história de Israel antigo. Primeiro nós temos os discípulos, depois temos o Pentecoste, uma segunda colheita para a igreja, para a nação judaica. Depois, no ano 34, eles vão para os gentios. E depois, então, nós temos a história dos 144 mil, João Batista, como ele vê aquilo que Ellen White descreve como o segundo advento de Cristo. E Patmos ainda descrevendo os 144 mil.
João não Batista, perdão. Então, para falar dessa estrutura e os links que a gente tem feito nesse ano e meio, quando nós falamos dos sacerdotes e dos levitas, nós vamos aqui nesses pontos para cada um. Assim como os discípulos foram para os gentios no ano 34. Então, quem vai arar os netineus? Quem vai arar o mundo? Quem lhes dá a sua chuva temporá? Quem lhes dá a sua chuva serôdia? Não somos nós. Esse movimento, certamente não o adventismo, e esse movimento também, será que o nosso trabalho não é dar a chuva temporã nem a chuva serôdia, mas é fazer a colheita. E no tempo da colheita, o trigo e o joio já estão amadurecidos, o trabalho já foi feito. Tudo o que você vai fazer é separá-los, que é por isso que nós antes falamos em relação a essa divisão. Quando nós falamos da primeira ordem mundial, ou dessa ordem mundial, na verdade, nós falamos de um governo mundial. E você pode ter dois ramos saindo disso. Você pode acreditar no globalismo, ou você pode acreditar no unilateralismo. E é a ameaça que vem com um governo mundial. O globalismo, o protestantismo ensinando os 10 reis se juntando. Ou será unilateralismo? E unilateralismo é apenas um superpoder no mundo, que seria os Estados Unidos de 1989 a 1991, surgindo como um superpoder. Então, esse globalismo seria esse estado profundo satânico de todos esses países diferentes se encontrando com as Nações Unidas num ritual espiritualista com um apertar de mãos secreto, formar uma união secreta por trás da cena. Será que é essa ameaça globalista? Ou será que é o unilateralismo? Os Estados Unidos surgindo como um ditador. Essencialmente, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Kaiser William, o Hitler e o Trump. Então, se formos por aqui, nós dizemos que Trump seria o herói que vai salvá-los desse globalismo e desse estado profundo satânico. Se nós acreditamos no unilateralismo, onde a Constituição é colocada de lado, então aqui a gente vê que o Trump se torna um ditador. Temos o Trump como um herói na narrativa do globalismo, e isso é apenas construído com teorias de conspiração. Seja o Paul Walter White ou a Mary Ralph, isso não importa. Isso é o todo da sua mensagem. Aqui onde a gente fala que Trump é igual a um ditador, o fundamento desse argumento é baseado no ensino de parábolas. Então, a Primeira Guerra Mundial mais a Segunda Guerra Mundial são iguais à Terceira Guerra Mundial, por exemplo. Nós temos outros exemplos. Então, nesse grupo de netineus, gentios, do mundo, nessa história aqui eles já estão divididos, mas eles já estão maduros e prontos para a colheita na lei dominical. Então, como é que eles se tornam entre joio ou trigo? Como é que essa divisão é criada entre duas classes de pessoas? É dessa forma. É nessa narrativa. Você nem precisa ser um cristão para começar a acreditar nesses dois estados profundos. Mas certamente te ajuda se você for um protestante. Então, quando nós formos para o mundo, eles já vão estar divididos em um desses campos, que é o que está acontecendo no adventismo hoje em dia, e que só vai aumentar. As pessoas falam de uma sociedade polarizada, e são esses dois argumentos, exatamente o que vai dividir o mundo.
da história da lei dominical. Então, o que esse trabalho de Ará, essa chuva temporã e a chuva serôdia e essa colheita fazem pelos netineus? As fontes externas que vão fazer esse trabalho. Se você confiar numa fonte externa, essas fontes que te vão colocar em um desses lados. Temos a Fox News, que é ruim, e a boa propaganda que vai nos colocar do lado correto, onde diz que o Trump é o ditador. Então, do lado correto nós temos a CNN e do lado errado nós temos a Fox. Então, isso porque eu estou falando do que é a ameaça. CNN vê isso como uma ameaça, mas não faz parte disso. Fox vê isso como uma ameaça. Eles não fazem parte dessa ditadura. Se a CNN vai falar que esse é o perigo e a Fox dizer que aquele lado é o perigo. Isso faz decidir onde você vai ficar, em que lado ficar na lei dominical, se passa ou não o teste. Então, o mundo, os netineus precisam ser divididos nesses dois campos, 2014 até o fim. E o que os divide são esses eventos externos. Então, nós vamos fazer uma oração breve, depois nós vamos voltar de imediato, não vamos fazer uma pausa e vamos terminar para que os nossos tradutores possam cortar a apresentação. E depois vamos voltar diretamente para o artigo. Vamos nos ajoelhar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos. Obrigado porque nós podemos estudar esses dois lados que têm se formado. Sabemos que a imagem é muito mais complexa. Ao vermos muitas pessoas com dificuldades em entender, muitos liberais, Senhor, ainda se encontram com dificuldade de entender a Tua mensagem, mas eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê clareza em relação a essas coisas, para que a gente possa estar no lado correto quando vier a lei dominical, assim da forma que nós estamos do lado certo da primeira, segunda e terceira mensagem. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esse estudo em nome de Jesus. Amém.